Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Paulo e hoje vou estar ministrando para vocês a disciplina de Princípios de Design e Projeto Gráfico. Então o que é que a gente vai ver nessa disciplina? O que é que a gente vai conhecer nela? Então vamos lá, o que aprenderemos hoje, né? Então a gente vai ver o que é o design, né? E qual a sua importância, né? Qual a importância daquele design para um determinado produto, para um determinado software. Vamos ver o design na informática, né? Apesar de a gente pensar que vai estar exatamente ligado à informática, tem um design também para a área de rótulos, para a área de panfletos, entre outras coisas, e também tem um design na área de informática, né? Vamos ver aqui os itens do design gráfico, né? Os elementos, os espaços, o fio, linha de base, né? Nomes bem estranhos, mas que a gente vai ver ao longo dessa aula, né? Como também os tópicos, o texto corrido e por aí vai. Os princípios de design gráfico, como a proximidade, o alinhamento, repetição, contrastes, certo? Então, qual a importância, né, do design, né? O design é a sua importância. Então, entende-se por design a melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais de um produto, né? De modo a atender à necessidade do usuário, aumentando o conforto ao ser utilizado, além da sua segurança e satisfação. Então, o design serve para adicionar valor aos produtos utilizados, sendo utilizado para introduzir-lhes diferenciações com o intuito de obter destaque no mercado. Então, é uma busca por um produto melhor, tendo em vista sua forma, usabilidade e melhoria de desempenho. Então, entende-se aqui como usabilidade a facilidade de qualquer pessoa entender aquela informação que se está passando, né? Aquele determinado conceito que você quer transmitir para o seu cliente, né, para o seu usuário, se tratando aqui da área de informática. E essa usabilidade vai promover, né, essa melhoria, né, como também, né, a melhoria do seu desempenho, né, ao ponto que você vai utilizando melhor o seu software. Então aqui o design de sua importância, um grande exemplo, né, grandes empresas hoje em dia, né, investem cada vez mais em design. Na área de informática, né, o UI, o UX, que são bastante integrados, as grandes empresas hoje em dia estão investindo muito nessa área para tornar o produto mais chamativo, né? Fazer com que o mesmo tenha uma maior facilidade aí para ser utilizado. Por exemplo, você abrir um aplicativo e conseguir, de certa forma, manipular o mesmo, né? Mexer no mesmo aí sem ter que olhar, de certa forma, um manual, né? Um passo a passo para poder utilizar. Seria como se você olhasse ali aquele aplicativo, já pelo aprendizado que você tem ao longo de todas as aplicações que você utiliza, né, através de metadatas, que a gente vai ver o que é, né, metadados, conseguir utilizar o mesmo de maneira simples e fácil, né? Aqui tem alguns exemplos de uma notícia de design, né, a One UI 3.0 Beta, né, novidades e recursos para uma nova versão. Então ele está sempre investindo aqui na questão do design, que a LG também, né, investiu em UX. Você colocar no Google para pesquisar algo referente no que diz respeito à utilização de design em grandes marcas, a gente vai ver que hoje em dia o mercado busca muito esses profissionais, né? Com um dos grandes exemplos que a gente pode citar, né, aí é a própria Apple, né? Ela sempre, quando surgiu, né, o seu princípio básico era ter algo agradavelmente visual, né? E bem, né, tem uma tecnologia por trás ali bem desenvolvida. Então, trazer para o cliente, de certa forma, um produto com uma alta qualidade, né, e com um design bonito e arrojado. Aqui um exemplo, né, do design, né? Então, imagine como seria uma prateleira de supermercado, né, em um mundo aí sem existisse o design. Digamos aqui que temos 4 garrafas de vidro, né, uma de água, uma de suco, uma de leite, uma de iogurte, né? Todas iguais, né? Sem nenhuma distinção. A gente não iria chamar atenção para nenhuma, né? Mas se de repente alguém colocasse aí uma garrafa vermelha, ela ia sobressair dessas outras garrafas, né? Ia chamar mais atenção para ela. Então daí começa a surgir os conceitos de design, né? As melhorias. A gente também pode criar aqui, de certa forma, uma confusão, né? Entre o design, de repente, aí a estética, né? Que o design ele é a funcionalidade aliada à estética, né? Porém, né, a estética em si é utilizada para dar beleza aí ao design.
E aí vem toda aquela questão da utilização, né? Como também da ergonomia, entre outras coisas. Então, o design na informática, né? Na informática, o design pode ser aplicado como design de interface, né? Software, interação humano-computador, que vai ser a interface com que você vai se comunicar com o seu software, certo? O design de produto, aí, como eu já dei até o exemplo lá do Mac, né? Da Apple, vai ser o design do produto em si, né? As bordas arredondadas, o formato do botão iniciar, a disposição do display da tela. Então aqui vai envolver a questão de celulares, notebooks, mouses, né, computadores, monitores, teclados, etc. O design de conteúdo web, né, web design, aí que vai envolver a questão da usabilidade do seu site, de como vai estar disponível os conteúdos na tela, certo? E aí vem os designs na informática, né? Então, o design, ele é o responsável por criar uma interface que irá intermediar o usuário e o sistema computacional. Ou seja, o design ele vai proporcionar com que o usuário entenda e consiga ler todas as informações de um software, né? De um sistema computacional que você vai utilizar. Então, ele quem passará mensagens indiretas, né, no formato de símbolos, formas e outros conceitos que estudaremos mais à frente, né, como o metadados, né, para o usuário. Então, só para a gente entender o que seria metadados, é quando a gente tem um determinado botão lá com a imagem de uma impressora, né, que a gente vai saber que aquele botão ele vai servir para imprimir, ou um botão de um disquete para salvar. Então, seria metadados, né, algumas informações ali que nos trazem as informações embutidas, né? Na verdade aqui os ícones que estão presentes nos nossos softwares. Então, essas mensagens, ela pode ser instruções do que fazer, né? Dicas de uso, respostas respostas de alguns eventos, né? Entre outras coisas. Por exemplo, como resposta de um evento, uma exclamação, ali dá uma certa advertência para a gente de algo que foi errado ou que está faltando alguma coisa, né? Então, o projetista de interface ele vai gerar uma instância, né? Vai gerar, na verdade, uma interface, e essa interface vai conversar com o usuário, então vai se comunicar, né? Então, quando o usuário, né, ou o cliente, ele visualizar isso aí, ele vai ver as mensagens, né? Essas mensagens que são exibidas como meta-mensagem, né? Digamos assim, uma mensagem direta passada para esse usuário através de imagens, né? Como eu bem falei, né? Seria ícones, sei lá, o símbolo de copiar, de colar, e entre outros, né? Por aí vai. Então tem uma infinidade de informações que são colocadas aí na área de informática, certo? Então, itens de design gráfico. Agora vamos aprender um pouco aqui, né? Quais são quais são esses itens utilizados no processo de design. Então, primeiramente, falar aqui sobre os elementos, né? Que são os objetos individuais da página, né? Os elementos aí, eles podem ser uma linha, um texto, uma figura. Então, os elementos vão estar disponíveis, vão estar dispostos dessas formas aí, né? Como linhas. Entende-se como linha aqui para atribuir um determinado alinhamento na sua página, né? Para, digamos assim, que um determinado texto esteja no alinhamento com a figura, para, digamos, mostrar a referência àquela figura, né? Exemplificar ou descrever aquela figura. Espaço em branco é o local na página que não está preenchido, né? O recurso de espaço em branco vai promover um maior destaque no seu produto em si, né? Um exemplo do portal do Google, né? Ele vai ter bem centralizado o seu nome Google no seu portal de busca, e as outras áreas vai estar em branco, né? Até porque se você tem um site muito poluído assim, no sentido de que tenha muitas informações, né? Um exemplo aqui, quando você vai fazer um download de alguma coisa e aparece aquele site cheio de propaganda, ele acaba não chamando tanta atenção, né? Muita informação na tela e você aí não consegue, de certa forma, obter o melhor desempenho no uso daquele site, né? Daquele software, entre outras coisas. Então, a questão dos espaços em brancos vai prever essas situações, né? Então, definir o que realmente é importante naquela sua tela, né? O que realmente é viável de colocar ali
para que ela chame a atenção e para que o usuário, ao ver aquela informação, ele consiga acessar de uma maneira mais fácil. Temos também aqui a questão do fio, né? Uma única linha desenhada, né? Um fio aqui a gente pode representar como se fosse uma quebra de página, né? Uma parte que a gente vai passar para o próximo elemento, né? Para as próximas informações, né? Digamos assim, como se fosse um corte ali naquela informação. Temos as linhas de base, né, que são as linhas invisíveis que servem para posicionar os tipos, a tipologia. Isso aqui, se tratando de um desenvolvimento web, serve praticamente para alinhar todas as informações, né, como eu falei anteriormente, né, vai aí permitir com que as informações estejam organizadas ao ponto de vista do usuário. Temos os fluxos dos olhos, né, bem interessante esse ponto, fluxo dos olhos, né, o movimento ocular durante a compreensão por completo. Por exemplo, mostrando aqui para vocês, eu vou ler a informação que está na minha tela e vocês vão acompanhar aqui o movimento do meu globo ocular, né? Então, por exemplo, estou lendo o slide que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, agora iremos aprender quais são alguns itens utilizados no processo de design. Então, os elementos são os objetos individuais da página, podem ser uma linha, texto, figura. Então, note que meu olho vai da esquerda até a direita, né? Então, isso aqui vai envolver o movimento que está sendo utilizado aí ao fazer a leitura da minha página, do meu software, do que eu estou desenvolvendo, né? Ou seja lá, o meu panfleto, o meu cartaz, a minha logomarca. E isso aqui é bastante importante, né? Há um estudo que diz que, em muitos casos, a maioria das informações mais importantes devem estar sempre alinhadas no canto superior esquerdo, né? Então, e as suas informações posteriores e sendo colocadas sempre na disposição, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim que a gente acessa uma primeira página, o primeiro local que a gente vai sempre olhar é sempre o canto, né, superior esquerdo. Então, ali vai ter as informações mais importantes. É tanto que quando a gente coloca alguns itens, como os menus, eles vão estar disponíveis aí nessa região das nossas aplicações, né, devido a alguns estudos que foram feitos, né, com relação a isso. Até também para facilitar, né? Haja visto que a gente já tem essa tendência de buscar sempre essa localidade para começar ali buscar uma informação a qual a gente quer, né, que realmente a gente tem interesse, certo? Então aqui vem as estruturas de tópicos, né, que vai se tratar dos marcadores para a lista e enumerações. Então aqui são aquelas estruturas, digamos assim, de certa forma, que vão contribuir muito na organização, né, dos nossos textos, né, de repente de listas, de algumas informações que a gente quer dar um destaque maior. Tem um texto corrido, né, que justamente vai ser o texto principal da página, né, o bloco de texto a ser lido pelo usuário. Esse muito grande chama-se de texto extenso, né? Então, seria praticamente, como eu falei, né, em outro exemplo, alinhar de repente uma figura e do lado lá dessa figura ter o texto com a descrição, digamos aqui, de um produto, ou então das instruções de um processo que você tem que fazer para submeter a determinada descrição em um portal de site, ou então a descrição de um produto, uma descrição de um evento, mostrando as principais informações. Então, esse texto principal da página, ele é composto aí, ele é chamado de texto corrido. Vamos aqui nos princípios de design, né, com relação aí à proximidade. Então, itens relacionados entre si, eles devem, de certa forma, né, ser agrupados em aproximados uns dos outros. Então, esses itens que estão aí coligados, né, que tem a ver um com o outro, eles devem estar próximos para que a informação que você queira passar, ela não se diferencie das outras, né? E você não perca ali. Por exemplo, você está vendo a figura de um skate e do lado está vendo a descrição de uma geladeira, né? Essa informação não vai complementar a outra. Então é interessante que esses itens eles sejam aí agrupados aí próximos, né? Então, a fim de que sejam vistos como um conjunto, né, conexo, e não como um conjunto de partes que não apresentam ligação alguma. Isso aí vai envolver outras coisas, como já foi dito, né, o alinhamento. Então, cada item deve ter uma conexão visual com algo na página. Então, o alinhamento vai prover justamente isso, colocar de repente a minha figura, né, a minha imagem de um lado e de um lado, né, e do outro colocar aí, por exemplo, o meu texto, né, para descrever aquela imagem, passar a informação daquela imagem, né?
Então vemos também aqui a questão de repetição, que vai tratar de algum aspecto do design do material, né, que está sendo construído, que ele deve se repetir no material inteiro. Por exemplo, aqui nessa apresentação de slide, eu coloco todo esse cenário, né, por trás, toda essa parte daqui, ó, eu uso aqui o mesmo modelo para todos os slides, então ele mantém aqui a repetição, os mesmos aspectos. Quando a gente utiliza aqui uma página web, é como se a gente mantesse o mesmo background, né, o mesmo fundo para todas as páginas, manter um padrão aí, o mesmo padrão de menu e por aí vai. Essa questão aqui, desses princípios aqui de repetição, né, vai trazer isso aqui para que o usuário não se perca. De repente eu colocasse um slide colorido, um de cada cor, seria um negócio aqui um pouco bagunçado, como também uma página, se eu mudasse a disposição de um menu, colocasse um menu lá, uma hora lá no topo, outra hora lá embaixo, outra à esquerda, seria aí, ia fazer um grande desgaste, né, para a pessoa que estivesse utilizando aquele sistema. Então, iria trazer, de certa forma, uma bagunça, né, podemos dizer assim, ia trazer uma bagunça para essa situação, né, e aí o usuário acabaria se perdendo naquilo que ele estaria buscando. Então vemos também o contraste, né, que serve para chamar a atenção para um elemento ou um local específico do material. Se a gente pensa em um panfleto aqui, vemos aqueles balãozinhos amarelos, né, com o nome promoção ou com um valor ali que é um valor promocional que vai estar abaixo do mercado, né? Se tratando de uma página, vai ser um elemento que vai, digamos assim, estar em destaque. Se a gente quer um texto, esse texto esteja ali com uma borda com a cor mais viva, que venha chamar a atenção para a leitura, né? Como também promoções, site e outras coisas. Então, esse contraste serve para, digamos, de certa forma, dar uma visibilidade maior àquilo que a gente quer, que chama a atenção do nosso cliente, né, do nosso leitor, do nosso usuário. Certo? E aqui a bibliografia que foi utilizada, né, o design para quem não é design. Então, o material da nossa aula, ele foi construído, né, o livro foi construído por um professor do nosso campus também, né, o Eric, juntamente com outra professora. A gente vai estar abordando esse material ao longo dessas aulas, né? E a gente fica por aqui com esse material, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco. E um forte abraço e até a próxima aula.